Ficar solteiro, agora sou casado, no que vem vou estar com meu filho aqui. Então são muitas situações e é sempre para nós um desafio também decidir sobre o que falar no retiro, né? Sobre o que abordar com os irmãos, até para que possamos sair daqui abençoados e edificados. E nós pensamos de falar sobre igreja, e talvez seja um tema que os irmãos já estejam saturados de ouvir ou até de falar, caramba, eu já sei o que é isso e tudo mais, eu já sei o que fazer ou não, mas nós continuamos caminhando, irmãos, à busca da estatura de varão perfeito, e nós continuamos buscando mais entendimento para que possamos cada vez mais caminhar como igreja, da maneira que Deus quer que nós sejamos igreja. E o mesmo Paulo que fala sobre essa situação, fala também sobre a questão de não vivermos uma corrida que faz com que nós estejamos desferindo golpes como no ar, sem um objetivo, sem alguém, um oponente. Quando você está numa luta, você tem que acertar um oponente. E Paulo fala, não fica lutando como se não estivesse acertando ninguém. Então nós falaremos sobre igreja, abordaremos alguns temas, amanhã com a Elise, na segunda com o pastor Silas, e vamos especificamente tratar algumas vertentes sobre a igreja. E eu queria falar com vocês nessa noite sobre o que é a igreja. E eu queria que você pensasse nisso aí, fizesse um exercício agora aí. O que é a igreja para você? Vou te dar alguns minutos para você pensar nisso. O que é a igreja? O que vem na sua cabeça agora? Se você tem aí alguns minutos, pense sobre isso. O que é a igreja? O que é a igreja? Quem pensou e acha que tem uma resposta bonita aí, fala. O que é a igreja? Oi? O que é a igreja? Posso começar a chamar as pessoas? O que é a igreja? Hospital de pecadores. Tem um livro que eu gosto que o título dele é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. O que mais? Hospital de pecadores. O que é a igreja? Local de comunhão. Local de adoração. O que é a igreja? Agradecimento. A Luciane falou que a igreja é ela. O que é a igreja? Somos nós. O que é a igreja? O que mais? Fala aí, Dudu. O que é a igreja? Corpo. Fala aí, irmão Aro. O que é a igreja? Local onde o povo se reúne para adorar um Deus vivo. O N. Gruden diz que a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Na definição dele, não é só esse espaço aqui que é a igreja, não é só eu e você que somos igrejas, mas é o que podemos englobar toda a comunidade, todos os cristãos de todo o mundo e de todas as eras. O Ed René diz que a igreja é um instrumento por meio do qual Jesus exerce sua autoridade sobre todas as coisas. Um outro cara chamado William Temple diz que a igreja é uma sociedade corporativa no mundo, que existe em benefício dos que dela são membros. Um outro cara chamado Dietrich Bonhoeffer, com certeza não é a pronúncia certa do nome dele, mas é o que eu consigo ler aqui, diz que a igreja, ela só é igreja quando ela é para os que estão lá fora. E por último, uma frase que eu li de um autor desconhecido, diz que que a igreja é um instrumento usado pelo Espírito Santo para revelar Cristo ao mundo. O que a Bíblia nos fala sobre igreja, e talvez você tenha aí na sua cabeça vários versículos que falam sobre igreja. O primeiro deles, que está aqui no meu rascunho, é Mateus 16:18. É onde Jesus fala, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Efésios 5:25, o autor está dizendo que Cristo amou tanto esse hospital de pecadores, esse lugar aqui de adoração, de glorificação, amou tanto a igreja, nós, que ele entregou-se a si mesmo
por ela. A igreja, então, irmãos, é um povo escolhido por Deus, tantas definições que nós tivemos. Efésios 2, de 19 a 22, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nós somos igreja. Esse lugar que estamos aqui, nesse momento, é uma igreja. O espaço lá na Oswaldo Cochrane com a Pedro Lessa é a igreja. E muitos teólogos e muitos autores tentam separar a igreja de hoje com a igreja lá do Antigo Testamento, ou a igreja que veio já caminhando por toda a história da palavra de Deus que nós temos. A tradução da palavra que era usada lá no Antigo Testamento para essa reunião é traduzida hoje no mesmo verbo que é o verbo que é usado no Novo Testamento para igreja. O uso do termo igreja, então, irmãos, ele envolve toda a Bíblia. Deus sempre chama o seu povo que está reunido para adorar e mostra o que é correto pensar como povo de Deus em todos os tempos, tanto no Novo Testamento ou no Antigo Testamento. O processo pelo qual Cristo edifica a igreja é apenas a continuação do modelo que já foi estabelecido por Deus lá no Antigo Testamento, por meio do qual Deus chamou um povo para si mesmo, para ser uma assembleia de adoração diante dele. A igreja, irmãos, incorpora a si mesmo, então, todo o verdadeiro povo de Deus, independente de títulos e definições que nós usamos. Todo o que é aplicado e foi aplicado no Antigo Testamento é aplicado para nós hoje, no Novo Testamento, e o mesmo conceito de igreja que tinham lá, hoje nós temos e nós podemos viver, claro que com algumas diferenças e claro com novas revelações que nós vemos na palavra de Deus que foram direcionando todo o conceito de igreja. 1 Pedro 2, 4 a 10, se você puder abrir, 1 Pedro 2, 4 a 10, Deus concedeu à igreja, irmãos, todas as bênçãos que eram prometidas lá para o povo de Israel, lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, foram concedidas para eu e você hoje, que somos templos desse Espírito. A morada de Deus não é mais o templo de Jerusalém, como era no Antigo Testamento, porque agora o versículo 5 de 1 Pedro 2 diz que eu e você, nós somos o templo de Deus. O sacerdócio que era apto para oferecer sacrifícios que eram aceitáveis a Deus, já não é mais o da descendência de Arão, não é alguém que sem pecado, porque agora eu e você, nós somos o sacerdócio real, e nós temos acesso ao trono de Deus, é o que diz 1 Pedro 2. O povo escolhido agora já não é mais o que descende também fisicamente de Arão, do sacerdote, mas agora eu e você, no versículo 9, somos considerados raça eleita. A nação abençoada por Deus já não é a nação de Israel, porque nós agora somos nação santa, povo de Deus. O povo de Israel já não é chamado povo de Deus porque os cristãos, tanto os judeus, que eram dessa aliança do Antigo Testamento, como eu e você hoje, alcançados pelo sacrifício de Jesus, nós somos considerados povo de Deus, é o que diz o versículo 10, porque alcançamos a misericórdia de Deus nas nossas vidas. E se nós olharmos então para a igreja desse Novo Testamento, essa igreja que vem sendo modificada por alguma maneira, a essência se mantém, mas novas coisas surgem, e quando falamos em igreja do Novo Testamento, nós pensamos rapidamente em Atos 2, qual a igreja? A igreja é a igreja de Atos 2, como deve ser a igreja? A igreja é a igreja de Atos 2, e eu vou ler com você então Atos 2, do versículo 42 ao versículo 47, que diz assim:
Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Essa era a igreja do Novo Testamento, a igreja após a ascensão de Cristo. A igreja viveu assim. E o Ariovaldo Ramos coloca 2 pontos importantes nessa igreja do Novo Testamento, nessa igreja de Atos 2. Primeiro deles, ele diz que essa igreja tinha qualidade. E ele diz que qualidade é santidade. E santidade é vida abundante. Os crentes ali, os cristãos, aqueles que estavam em igreja, eles se mantinham relacionamentos profundos e relacionamentos verdadeiros. E segundo o Ariovaldo Ramos, relacionamentos profundos e verdadeiros, isso é qualidade. Eles aprendiam e andavam juntos. E é nos relacionamentos que de alguma maneira a santidade é revelada. Porque nós somos diferentes, irmãos. Nós pensamos diferentes, nós temos manias diferentes, nós somos totalmente diferentes, nós temos gostos diferentes. E ainda assim caminhar dentro de um lugar, caminhar como igreja com tantas pessoas diferentes e fazer com que isso de alguma maneira se torne uma bênção para a tua vida, para a minha vida, fazer com que isso nos traga a um lugar que nós possamos adorar sem nada no nosso coração, onde nós possamos olhar para os nossos irmãos e dizer: eu te amo, eu preciso de você. Isso é santidade. É nos relacionamentos então que a santidade se revela de maneira mais intensa. É nos relacionamentos que nós podemos também demonstrar aquilo que nós cremos e professamos. Muitas vezes nós falamos, mas é no relacionamento que nós vamos ser muitas vezes testados para que aquilo que falamos seja mostrado e aquilo seja uma realidade nas nossas vidas. Qualidade também, irmãos, no conceito dessa igreja é compartilhar o pão. E compartilhar o pão diz que nós devemos muitas vezes socorrer o nosso irmão nas suas necessidades, e isso é ser igreja. Qualidade para essa igreja também era uma vida de oração compartilhada, não apenas no nosso quarto secreto, nas nossas orações individuais, mas perseverando na oração conjunta. Por isso que nós estamos reunidos lá quarta-feira, porque nós podemos perseverar juntos, ouvir os problemas dos nossos irmãos, que muitas vezes são até os mesmos, e perseverar nessa oração em conjunto, dando apoio e caminhando junto. A segunda coisa que Ariovaldo Ramos fala é que essa igreja de Atos tinha, além de qualidade, ela tinha unidade. Isso é claro para nós. E ele fala que vida eterna, irmãos, é comunhão. Nós só podemos experimentar a vida abundante que Deus tem para nós se nós tivermos uma vida de relacionamentos, uma vida de comunhão e uma vida de unidade. Se nós tivermos então relacionamentos, se nós andarmos juntos, se nós caminharmos juntos, nós estaremos sendo igreja, e assim nós poderemos de alguma maneira desfrutar na vida abundante, que nada mais é do que viver uma vida sem necessidade. Se você está aqui nessa noite, provavelmente você tem vida abundante, e não é porque você tem uma BMW, não é porque você mora numa casa lá no Acapulco, no Guarujá, é porque você está aqui, é porque você provavelmente está sem necessidade. Se você tem uma necessidade, nós queremos te ajudar, porque nós somos igreja, e nós somos um corpo, e qualidade e unidade é isso, é compartilhar o pão, é viver de alguma maneira como essa igreja vivia. E essa igreja, irmãos, o que é ser igreja? Essa igreja, ela pode ser tanto invisível, ou ela pode ser visível nesse espaço, ela pode ser visível em nós, mas ela pode ser invisível também quando nós pensarmos numa igreja que é universal, pensarmos numa igreja que quebra qualquer barreira, pensar que nesse mesmo momento, em outro lugar, nós temos pessoas reunidas louvando e adorando o Senhor também.
E quem deve julgar se a igreja é ou não assim assado? É somente Deus. 2 Timóteo 2,19, ele diz, o autor diz que é o Senhor que conhece aqueles que pertencem a Ele. Não cabe a nós julgar. A igreja invisível, então, irmãos, é a igreja como Deus vê. É a igreja que Deus vê, lá do seu trono, é a igreja que Deus vê. O que nós vemos é uma igreja que é visível, e é como nós cristãos podemos ver essa igreja aqui na terra. E aí, nesse sentido, irmãos, isso inclui todos os que professam a fé em Cristo e dão provas de vida dessa fé. É um grupo de pessoas, então, que se reúne como nós para cultuar e professar a fé em Cristo. Esse grupo de pessoas que se reúne é uma igreja local. Nós somos uma igreja nesse momento aqui, nós somos uma igreja lá na Graça e Paz. Não importa o tamanho, não importa isso. O importante é que nós estejamos louvando e cultuando a Deus. Em Romanos 16:5, uma igreja em casa, uma reunião de irmãos em casa, foi chamada de igreja. Paulo diz, saúdem também a igreja que se reúne na casa dele. Uma igreja, então, reunida em casa, um povo reunido em casa, é uma igreja. 1 Coríntios 1:2, o mesmo Paulo chama de igreja, uma igreja que estava ali na região de Corinto, aquela igreja, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, uma igreja também é considerada igreja quando está, como nós podemos falar, estamos aqui em Peruíbe, a igreja em Peruíbe, a igreja aqui na Colônia Veneza, a igreja na casa de alguém. Atos 9:31, uma região também é chamada de igreja. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E se nós voltarmos para a Bíblia, nós vamos ver algumas metáforas de o que é ser igreja. E a primeira delas, em Efésios 3:14 e 15, diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. A igreja, então, irmãos, é considerada uma família, um lugar onde nós temos comunhão. E o fato dessa igreja ser considerada uma família, irmãos, isso deveria, de alguma maneira, aumentar o nosso amor, aumentar a nossa comunhão. Talvez a analogia de uma família para alguns seja difícil, mas para a maioria pode nos remeter a um ambiente agradável, a um ambiente de amor, a um ambiente às vezes de repreensão, mas uma repreensão em amor. Somos então irmãos e irmãs, uns dos outros na família de Deus. E irmãos, nessa comunhão que de alguma maneira nós podemos nos revelar quem realmente somos. E é nessa comunhão que nós podemos ser tratados, e é nessa comunhão que de alguma maneira nós podemos nos ajudar. A igreja então é uma família. A igreja é uma família. Olha para quem está do teu lado para acordar e fala: a igreja é uma família. A segunda metáfora segunda analogia que a Bíblia usa, irmãos, está em 2 Coríntios 11:2, e diz o seguinte: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. A segunda analogia fala que a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva, e a igreja, como noiva, irmãos, deve incentivar eu e você, que fazemos parte dessa igreja, como a analogia da família nos incentiva a ter mais comunhão, a nos respeitarmos, a nos amarmos como amamos pais, filhos, irmãos. A consciência, a analogia da noiva deve fazer com que eu e você possamos lutar para que possamos ser mais puros, para que possamos viver em mais santidade, para que possamos viver em amor e submissão a Cristo. É essa a consciência de que somos a noiva de Cristo. A terceira analogia, irmãos, em Mateus 13:30 diz o seguinte: deixem que cresçam juntos até a colheita, então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Quando eu falo em joio e trigo, irmão, sempre vem um joio na minha cabeça. Olha que coisa ruim, porque eu estou julgando, irmão, mas não aqui, que aqui não tem nenhum joio. Mas eu sempre lembro de algum joio que passou em alguma igreja que eu já pertenci. E eu gosto do meu pai, porque meu pai é muito simples, e ele, quando vê um cara muito crente, ele fala: esse aí
Tá muito crente. E é batata, que depois passa 6 meses, o cara... Muita coisa, muito santidade. Isso aí é joio, isso aí tá misturado. Mas a ideia da colheita, irmãos, a analogia da colheita, deve nos incentivar a continuar a crescer na vida cristã. A obter, de alguma maneira, usando a analogia, nutrientes espirituais, para que a gente possa crescer. E o que estamos fazendo agora, hoje, é de alguma maneira alimentar-nos, para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer. A quarta analogia, irmãos, está em Hebreus 3:6, que diz o seguinte: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nós nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Esta casa, irmãos, somos nós, a casa de Deus somos nós, o templo de Deus somos nós, essa analogia é para nós, eu e você, estamos aqui, a igreja é conhecida como a casa de Deus, mas eu e você também, individualmente, somos a casa de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. E a figura dessa igreja, desse templo de Deus, então, irmãos, deve aumentar a consciência da presença de Deus, não só nesse momento, porque Deus está aqui, mas nas nossas vidas diariamente. Diariamente, nós estamos vivendo com Deus, e tudo que nós fazemos, como eu falei domingo passado, é para a honra e glória do Senhor, e nós vivemos então com essa consciência, irmãos, que somos o templo de Deus, a casa de Deus. A quinta analogia, em 1 Coríntios 12:27, diz o seguinte: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. A analogia, então, irmãos, da igreja como corpo de Cristo deveria aumentar a nossa dependência mútua e a nossa apreciação da diversidade dos dons do corpo. Se nós somos um corpo, se a igreja é um corpo, então, irmãos, eu não posso viver sem o Wilton. Eu não posso, porque não dá para eu arrancar um pedaço do meu corpo e tentar viver. Você até consegue, tudo bem, você tem pessoas que têm algumas deficiências, mas é difícil, provavelmente seria difícil dar um show no futebol, que nem eu dei hoje, se eu não tivesse todos os... Somos um corpo, irmãos, precisamos, nós dependemos, não dá. Tem algumas coisas que é impossível, como o corpo, não dá, é que nem nós tocarmos aqui sem um contrabaixo. Sem a bateria a gente vai tocar, vai fazer um acústico, vai tocar aqui, mas precisamos da base, precisamos de algumas coisas, é um grupo, nós somos um corpo, irmãos, nós precisamos uns dos outros, e se nós estamos aqui, por algum motivo era para você estar aqui, se você faz parte da Graça e Paz, é porque Deus te colocou aqui, então, irmãos, você tem algo para contribuir para a minha vida, e eu tenho algo para contribuir para a tua vida, porque nós somos um corpo, eu sou um pedaço, o Prez é um pedaço, o Alex é um pedaço, e vamos caminhar como o corpo de Cristo. Isso faz com que nós possamos depender uns dos outros, irmãos. Quando você não está na igreja, quando você falta, nós sentimos a sua falta, porque você é importante. E além disso, nós precisamos aprender a olhar o irmão e ver que o irmão é bom nisso, o irmão abençoa nisso, e glória a Deus por isso, porque ele faz uma coisa que eu não sei fazer, e o outro irmão vai fazer uma coisa que eu também não sei, e eu faço de repente alguma coisa que você não sabe, é diversidade de dons, e é corpo. Porque a mão não faz o que o pé faz. Agora, irmãos, o que faz uma igreja ser uma igreja? Como nós podemos reconhecer uma igreja verdadeira? Eu queria citar, primeiro, a declaração de fé luterana, que é a declaração baseado nos estudos de Martinho Lutero, mas ela é de 1530. Ela é chamada a Confissão de Augsburgo. E a igreja é definida, então, como a congregação de santos, na qual o evangelho é ensinado corretamente, e os sacramentos também são ministrados corretamente. Esse é o artigo 7 dessa confissão. A congregação de santos, na qual o evangelho é ensinado corretamente, e os sacramentos também são ministrados corretamente. João Calvino, um outro precursor também do cristianismo, afirmou algo parecido com a declaração de Lutero. Ele diz assim: onde quer que ouçamos a palavra de Deus,
puramente pregada e ouvida, e os sacramentos ministrados conforme instituídos por Cristo ali, e não se deve duvidar, existe uma igreja de Deus. Ambos citam duas coisas, irmãos. Primeiro é o evangelho ensinado corretamente. É difícil nós definirmos o que é uma igreja que é igreja ou não, o que é um ensinamento. Nós conseguimos definir, talvez vivenciando, o que as igrejas ensinam por aí ou não. Nós vemos muita besteirada por aí. E uma coisa importante na Graça e Paz, na igreja Graça e Paz, é que nós vivemos e buscamos que a sã doutrina seja aplicada, que a sã doutrina seja ensinada. De alguma maneira, qualquer outra, como diria o pastor, cerejinha no bolo lá, está por fora. Não é aqui que você vai encontrar. Aqui nós vamos falar a verdade nua e crua para você, baseada na palavra de Deus. E é isso que Lutero e Calvino estão dizendo, evangelho ensinado corretamente. Uma igreja é igreja quando ela ensina o evangelho corretamente. Nós podemos citar, por exemplo, os mormons, nós podemos citar os testemunhas de Jeová. Salvação por obras é algo que nós não cremos, porque a salvação é pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. Então podemos apontar que, de repente, algumas outras religiões, algumas outras linhas que são consideradas cristãs ou evangélicas não estão vivendo a definição de Lutero e de Calvino. Por quê? Porque não estão ensinando aquilo que a Bíblia ensina. Estão deturpando a palavra de Deus, estão colocando a cerejinha no bolo. E a nossa geração, irmãos, está caracterizada por maus pastores. E eu não estou falando nenhuma mentira. Existem um movimento de pessoas que têm praticado muitas outras coisas, que têm trocado o poder da sua igreja, que têm buscado coisas que são totalmente diferentes daquilo que a Bíblia ensina. E quando nós vemos algumas situações, quando eu vejo algumas situações, irmãos, eu tenho saudade, mas muita saudade, da época que a gente até caminhava não tão claramente na palavra de Deus, era até um pouquinho legalista, mas, verdade, às vezes eu me pego pensando que eu tenho saudade de ser crente de novo. Fazer vigília, fazer jejum. Muitas vezes, irmãos, nós temos uma linha que é tênue, que é difícil, que é uma linha de radicalismo total, uma linha de venda de fé e uma linha de liberdade extrema. E nós buscamos que Deus nos direcione para que a gente possa nem viver uma liberdade extrema, nem viver um radicalismo, mas que a gente possa viver, como é a definição de Lutero e Calvino, baseado na palavra de Deus. Evangelho ensinado corretamente. Isso caracteriza uma igreja. Quando nós falamos aqui, irmãos, quando você comprar o DVD e você levar para sua casa, ouça o que eu falo, o que a Elise fala, o que o Silas vai falar, e veja se aquilo é aplicado na palavra de Deus. E se não for, você tem toda a liberdade de falar, você está falando besteira, irmão. É verdade, me mostra aqui. Nós precisamos buscar esse entendimento. A segunda coisa, irmãos, que esses dois irmãos falam, Lutero e Calvino, é que uma igreja, que é a igreja mesmo, além de ensinar o evangelho corretamente, ela ministra corretamente os sacramentos. E são dois sacramentos, o batismo e a ceia. Uma vez que uma organização, seja ela qual for, por exemplo, uma igreja reunida numa casa, como nós víamos em Atos, de alguma maneira começa a praticar o batismo e a ceia do Senhor, ela pode funcionar como igreja. Se são duas as condições, ensino correto e os sacramentos. Ensino correto. Vou batizar e vou fazer ceia, mas ensino tudo errado. Segundo Calvino e Lutero, isso não é igreja. Igreja é ensinar o evangelho corretamente e a ministração correta dos sacramentos. E rapidamente, se encaminhando para o final, eu queria citar com vocês 3 propósitos da igreja. O primeiro delas é adorar. Propósito da igreja, eu como igreja, você como igreja, nós reunidos como igreja, é adorar. Efésios 1:2, o final do versículo diz que nós devemos ser para louvor da glória de Deus.
No relacionamento com Deus, então, nosso relacionamento com Deus, o propósito da igreja, irmãos, é adorar. No relacionamento da igreja com Deus, o que nós precisamos fazer é adorá-lo. Adoração, irmãos, na igreja não é simplesmente a preparação para a palavra, a preparação para algo. Não, a adoração em si mesma cumpre o papel principal no propósito da igreja com referência a Deus, adorá-lo. Quando nós cantamos e louvamos, nós estamos adorando a Deus e nós, como igreja, precisamos adorar a Deus. O nosso papel como igreja perante Deus é adorá-lo. Que é ser igreja? Ser igreja perante Deus é viver em adoração, é viver adorando a Deus. O segundo propósito da igreja, irmãos, é edificação. A igreja tem por obrigação nutrir aqueles que já são cristãos e edificá-los até a maturidade da fé. A busca por sermos, de alguma maneira, cada vez mais crescermos, cada vez mais estarmos aptos, como Paulo fala, eu não vou te dar comida feijoada, tem que tomar leite, porque você está ainda patinando. Que nós possamos buscar cada vez mais o alimento sólido e possamos crescer buscando a estatura de varão perfeito. Colossenses 1:28 diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Nosso alvo como igreja, irmãos, deve ser apresentar a Deus, todo cristão perfeito, maduro em Cristo Jesus. Nós como igreja temos essa responsabilidade, e se eu e você somos igreja aqui física, mas somos igreja individualmente também, irmãos, essa responsabilidade é minha e sua também. A responsabilidade de edificar o teu irmão é sua, não é só de quem sobe aqui, a responsabilidade de cuidar, de abençoar é sua também. A responsabilidade de edificar os irmãos é de cada um de nós. A terceira coisa, irmãos, o terceiro propósito, o primeiro é adorar, o segundo é edificar, o terceiro e último propósito trata de evangelização e de misericórdia. Mateus 28:19 fala do ide de Jesus, o ide de Cristo para nós. A obra, então, irmãos, evangelística de declarar o evangelho é o ministério principal da igreja em relação ao mundo. Principal coisa em relação ao mundo para nós é o evangelismo. A igreja se relacionando com Deus, ela deve adorar. A igreja se relacionando com os irmãos deve edificar. A igreja se relacionando com o mundo deve evangelizar e ter misericórdia. E aí, irmãos, muitas vezes nós temos misericórdia e esquecemos da evangelização, porque a evangelização, irmãos, é o que vai fazer com que as pessoas possam ser direcionadas a Cristo. A evangelização faz com que Cristo seja divulgado, Cristo seja apresentado para essas pessoas. Porém, Lucas 6:35-36, irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Nós evangelizamos, nós nos preocupamos com os irmãos que são a nossa família, os domésticos da fé. Mas acima de tudo, irmãos, nós precisamos também, de alguma maneira, ser misericordiosos com aqueles que estão lá fora, de alguma maneira ajudá-los. Nós falamos, isso é muito claro para nós, e já estamos há 3 anos, toda quinta-feira, distribuindo 200 pãezinhos lá, e falamos para os irmãos: irmão, muitas vezes a única coisa que aquele homem precisa é o pão. Alguns precisam de uma oração, alguns precisam ouvir a Deus, uma palavra, mas a maioria deles só está com fome. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Muitas vezes a evangelização vem acompanhada da misericórdia, mas muitas vezes será só misericórdia. De alguma maneira, aquela pessoa que recebe um ato de misericórdia não entende por que você está fazendo isso, e aí você pode apontar para Deus, irmãos. Aí você pode glorificar o nome do Senhor, para que aquela pessoa que recebeu aquela bênção possa glorificar também o nome de Deus. Isso então, irmãos, deve nos incentivar a atos de bondade, a orar pelos necessitados, tanto na vida dos cristãos como na vida dos descrentes.
Como igreja, nós nos relacionamos com Deus através da adoração, nos relacionamos com os nossos irmãos através da edificação, e nos relacionamos com o mundo através da evangelização e através da misericórdia. Para finalizar, eu te pergunto de novo, o que é a igreja? E a melhor definição que eu encontrei, irmãos, foi uma definição do Ed René. E nesse período que eu pude, de alguma maneira, tentar estudar sobre o que é ser igreja, o que é a igreja, na verdade, eu pude entender um pouquinho da ideia e fazer a minha análise, fazer a minha resposta sobre o que é ser igreja, o que é a igreja. Mas o Ed René diz que ser igreja, a igreja é, na verdade, o movimento de Deus para dentro do mundo. A igreja é o movimento de Deus para dentro do mundo. E foi a definição que mais falou comigo, foi a definição que mais mexeu comigo. A igreja, então, é o movimento de Deus para dentro do mundo. A igreja, então, irmãos, não é apenas portadora de uma mensagem, mas a igreja deveria ser, irmãos, o advento de um novo tempo. A igreja deveria ser um sinal histórico do reino de Deus. Sua presença, a presença da igreja no mundo, irmãos, deveria ser uma expressão clara de que o reino de Deus está ali, de que o reino de Deus chegou. A igreja não deveria oferecer só uma nova mensagem, irmãos, mas a igreja deveria se oferecer como sinal desse reino de Deus manifesto, irmãos, para as pessoas que estão lá fora. É importante que nós possamos compreender que essa igreja, irmãos, deve viver a serviço de Deus, em missão, deve ser esse sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho para todo homem, promovendo e protagonizando os frutos do ministério, como Jesus fez, salvação, libertação, restauração, poder do Espírito Santo para a glória de Deus. Muitas vezes nós achamos que a igreja já foi chamada para, primeiro, que nós possamos somente estarmos aqui nos servindo. Mas na verdade, irmãos, nós fomos chamados para servir. Nós, eu e você, fomos chamados para servir. E nós precisamos trocar essa definição das nossas mentes, que procura muitas vezes achar que a igreja vai ficar parada esperando novas pessoas chegando, que a igreja vai ficar parada esperando novas pessoas se convertendo, e precisamos entender que a igreja não foi chamada só para converter pessoas a respeito da vida e da obra de Deus, por meio de argumentações, mas a igreja é chamada, a igreja é a demonstração de Jesus, irmãos. A igreja é a demonstração de Jesus. O cristianismo não é simplesmente um conjunto de ideias, uma ideologia. O cristianismo é a expressão de amor e serviço, irmãos. Ser igreja é expressar amor e serviço. E eu e você temos essa responsabilidade. Eu e você temos essa responsabilidade de expressarmos amor e serviço. Um cara chamado Hope Anthony define o que ele acha, na opinião dele, o que é ser uma igreja com êxito ou não. Ele diz que a igreja não pode ser analisada e avaliada pelo aumento do número de conversões, por batismos ou por igrejas construídas como medidas para determinar o sucesso, mas sim por quão bem-sucedidos temos sido ao mostrar o abrangente amor de Deus, de tal modo que a comunidade e o mundo em que vivemos possam se tornar muito mais amorosos e justos, como foi planejado por Deus. Nós precisamos, irmãos, ser igreja. E ser igreja significa que a comunidade, o mundo, vão ver em nós, vão se tornar muito mais amorosos e justos, como Deus planejou. O movimento de Deus para dentro do mundo é a igreja. Nós precisamos, de alguma maneira, continuar servindo. Nós precisamos, de alguma maneira, continuar adorando, continuar edificando, continuar evangelizando, continuar sendo misericordiosos. Isso é ser igreja, irmãos.
E todas as outras definições que vocês falaram também é ser igreja. Mas nós precisamos, de alguma maneira, avançar. Nós precisamos, e quando eu digo avançar, é avançar com a consciência de ser um corpo. Isso significa que o Dudu precisa, de alguma maneira, estar junto comigo, e eu preciso servi-lo, e eu preciso abençoá-lo, e ele precisa me abençoar. E isso, como a música diz, e o mundo saberá que somos de Deus quando vivemos um só corpo em amor. E aí algo vai ser movimentado, porque vão entender que esse bando de doido que está aqui no carnaval se ama, serve, se suporta muitas vezes, mas tudo para a honra e glória do Senhor. E aí então nós poderemos viver adorando a Deus, viver edificando e viver evangelizando e sendo misericordiosos. Muitas vezes nós adoramos, edificamos, mas não evangelizamos e não estamos sendo misericordiosos. Precisamos se movimentar para o mundo, porque é dessa maneira, irmãos, é dessa maneira que a igreja vai fazer a diferença. Eu e você como igreja, e a igreja física vai fazer a diferença no mundo e vai expressar o reino de Deus. Amém, queridos? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de sermos igreja, Pai, por tão grande responsabilidade que Tu nos deu, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque entendemos que vivemos para Te adorar, vivemos para louvar o Teu nome, Pai, vivemos para edificar, vivemos também para ir, Pai, como Tu mandaste, Pai, para evangelizar, vivemos também para sermos misericordiosos, Pai. Que Tu nos ajude a ser igreja, Pai, individualmente, mas como Teu corpo também, como família, Pai, que nós possamos viver essa realidade de ser igreja, Pai, e possamos de alguma maneira viver servindo, Pai, viver em serviço, Pai, viver não só para nós mesmos, mas viver para os nossos irmãos, Pai, amando, Pai, como disse, Pai, em Lucas, até os nossos inimigos, Pai, que nós possamos amar, Pai, incondicionalmente, Te amar acima de todas as coisas, Pai, e amar o nosso próximo, Pai, como nós nos amamos, Pai, até o ponto de darmos a nossa vida, Pai. Nos ajuda a ser igreja, Pai. Nos ajuda a viver isso, Pai, na nossa comunidade, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Acordado aí?